Bem-vindos a esta primeira edição do Doing Business Angola. Esta é uma iniciativa conjunta do Jornal Económico e da revista Forbes. Hoje vamos estar aqui juntos todo o dia a discutir o ambiente de negócios, as oportunidades de investimento. Falaremos também das dificuldades, de forma a fortalecer ainda mais as relações económicas entre Portugal e Angola e desbravar novos caminhos, claro. Para isso, contamos com um elenco cheio de savoir-faire, que vai partilhar este palco comigo, mas também contamos convosco. Queremos que seja um fórum interativo. E sem mais demoras, vou pedir a Nguno Tini, presidente da Mídia 9, para dar as boas-vindas em nome do grupo. Dr. Tini? Muito bom dia, excelências, minhas senhoras e meus senhores. Sejam bem-vindos ao Doing Business Angola, uma iniciativa, tal como a diretora Nils acabou de dizer, uma iniciativa da Forbes, África Lusófona e do Jornal Económico, que fazem parte da Mídia 9. A Mídia 9 foi um grupo editorial que nasceu no ano passado, um grupo editorial cujo seu ADN se foca na lusofonia, na compreensão dos fenómenos de mídia e da comunicação social, preferencialmente através da língua portuguesa. O 9 da Mídia 9 significa os 9 países da CPLP, os 9 países que compõem a CPLP, mas vai muito para além disso. Também significa as comunidades portuguesas que estão para além destes 9 países. Comunidades onde se fala a língua portuguesa. Estou a falar de New Jersey, Boston, estou a falar de Macau, estou a falar também de Paris, só para dar alguns exemplos. E a relação entre a lusofonia e a comunidade que fala português e os principais blocos político-económicos do globo. Lusofonia, União Europeia, lusofonia, Estados Unidos, lusofonia, China e lusofonia, África. A Mídia 9 pretende estabelecer-se como um palco para discussões sobre temas lusófonos, temas não só de economia política, mas também temas da sociedade e temas culturais. Não é fácil falar de lusofonia. Por um lado, a lusofonia está-nos perto. É algo que nos é culturalmente próximo, é algo que nos é afetivo, a começar pela língua portuguesa e pela cultura que nos une. Mas a verdade é que traduzir a lusofonia em ações concretas, em resultados concretos, sobretudo quando falarmos de economia e finanças e quando falamos de negócios, não tem sido fácil ao longo destas décadas. A Mídia 9 pretende dar o seu contributo. Este ano nós organizamos, à margem do Prémio Forbes Responsabilidade Social em Luanda, um Doing Business Cabo Verde. Aproveitamos a presidência de Sua Excelência, o Presidente da República, Zé Maria Neves, para o fazer. E agora estamos a fazer a nossa segunda atividade este ano, dando o palco a, eu diria, mais do que ilustres oradores, a ilustres operadores e protagonistas daquilo que melhor se faz de negócio em Angola. É para isso que estamos cá e eu não me vou alongar muito, nem vou tentar sequer antecipar alguns temas. Apenas dizer que, do ponto de vista da economia política, há alguns temas, como eu comecei há bocado por dizer, que nos estão próximos, mas que, enquanto operadores económicos, nós ou não nos apercebemos ou não tiramos as devidas ilações. Dou alguns exemplos. Dos 9 países que compõem a CPLP, apenas um, que é Cabo Verde, não está a explorar ou a produzir petróleo. Mas, no entanto, a lusofonia nunca se apresenta como um bloco energético ou como um conjunto de atores que podem triangular questões energéticas. Continuo a dar alguns exemplos. Dos 9 países que eu também citei, apenas um, que é o Brasil, não tem a capital com acesso direto ao mar. E vimos
com a pandemia de Covid, que as trocas marítimas hoje ainda constituem mais de 70% da forma como nós, os humanos, fazemos trocas. Mas a lusofonia também não se constitui e também não se apresenta como um bloco de economia azul. Podia apresentar outros exemplos nas energias renováveis. Quase todos os países da lusofonia têm condições para, por exemplo, energia solar. Podia dar outros exemplos ao nível do turismo. Todos os nossos países têm grandes potencialidades turísticas. Falamos do Brasil, falamos de Portugal, mas Moçambique, de Vilanculo a Bazaruto, também tem grandes potencialidades. Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, igualmente. Guiné-Bissau, com os arquipélagos de Bisagós, também apresenta grandes potencialidades. Em relação a Angola, como eu disse, não irei antecipar aquilo que os ilustres protagonistas irão aqui partilhar, mas gostaria, e é esta também a nossa obrigação, de deixar aqui 3 reflexões. A primeira é que, por mais que se construa do ponto de vista jurídico, até do ponto de vista social e político, o melhor ambiente para se desenvolver e fazer negócios, a verdade é que, para acontecer negócios num determinado país, este país tem que ter um sector privado forte. E, portanto, se investidores estrangeiros vierem a Portugal para investir no imobiliário ou para comprar casa e detectarem que em Portugal não existem portugueses que fazem o mesmo, que compram casas e que investem no imobiliário, vão certamente se perguntar se alguma coisa está mal. E aqui, quando eu digo um sector forte, privado em Angola, não estou a ser nacionalista, não estou a esgrimir um argumento patriótico. Estou mesmo a apresentar um argumento de racionalidade económica. Porque são os atores locais, não só, mas são esses, sobretudo, que investem a médio e longo prazo. Porque investem na sua terra natal, investem na sua comunidade, investem na sua sociedade. E o desenvolvimento das sociedades também se faz numa perspectiva de médio e longo prazo, não se faz numa perspectiva de curto prazo. Portanto, existe aqui um alinhamento de expectativas e um alinhamento de interesses. Dou um exemplo muito prático com um país irmão e vizinho de Angola, que é a Nigéria. Todos nós, africanos e a comunidade internacional, se congratulou com Dangote, o facto de ele ter feito uma refinaria, que na verdade foi um complexo petroquímico, em que uma das componentes era a refinaria, e ter investido mais que 10 bilhões de dólares na refinaria. Ora, chegou uma altura, pré-pandemia e na pandemia, em que os bancos internacionais cortaram o financiamento ao complexo petroquímico do grupo Dangote. E foram os bancos locais nigerianos que, com uma linha à última hora de 3 mil milhões, permitiram que hoje esta refinaria tivesse concretizada e estivesse aberta. Segunda nota que queria também aqui deixar para a reflexão tem a ver com o modelo económico-social de Angola. A Constituição angolana consagra um modelo de economia que podemos dizer uma economia social de mercado. Uma economia que se guia por princípios de mercado, mas que tem uma componente, uma preocupação social, também ela acrescida e elevada. E podemos também andar a discutir qual é o papel do Estado, se deve intervir mais, se deve intervir menos na economia, se deve ser mais regulador, se deve ser menos regulador, e se deve haver mais ou menos privatizações. Temos aqui hoje ilustres intervenientes que participam no processo de privatização. O que chama a atenção é que entre a esfera pública de regulação e intervenção do Estado e a intervenção privada existe um espaço para as parcerias público-privadas, para as diversas formas como o setor público e o setor privado podem interagir e podem encontrar soluções para o bem comum e para o desenvolvimento de um país como Angola. Ultimamente, a assinatura dos acordos para o corredor do Lobito é um exemplo de uma parceria público-privada, neste caso em forma de concessão, e poderão haver outros, porque Angola assim oferece. Uma última nota,
para não ser demasiado longo, para deixar aqui também uma reflexão de qual é que vai ser o papel e qual será o papel de Angola na cena internacional e na cena regional africana. A riqueza e a produção de riqueza está a transferir-se, se é que já não se transferiu em grande medida, para o leste, para a Ásia, para o leste e para o sul. Na semana passada, no Algarve, na Humanity Summit, o ex-presidente do Ghana, o presidente Mahama, dizia que nós falamos do norte e do sul, e o norte olhamos como os países mais desenvolvidos, mas a verdade é que a Austrália está no sul. E a verdade é que os países ricos da Ásia, os chamados tigres asiáticos, estão a leste. Mas nestes países do sul, mais de 70% desses países do sul, chamado Bloco Sul, são países africanos. E como é que Angola vai olhar para esta realidade? Quais são as nossas vantagens competitivas? Quais são os nossos nichos? Qual é o nosso elemento de diferenciação? E o Bloco Sul já não é apenas uma quimera. E com isto termina a minha intervenção. Em 2050, a África terá mais população do que a China. Acredito que mais de metade desta plateia saberá disto. Agora, em 2100, 40% da população mundial estará a viver em África. Em cada 100 habitantes do mundo, 40 estarão em África. Isto faz repensar os grupos, as empresas, os atores, os governos. E, portanto, também espero que deste debate venha a resultar algumas pistas de como é que Angola se vai situar do ponto de vista geoestratégico, e sobretudo do ponto de vista regional, para poder ser um mercado forte, não só internamente, com a produção das suas necessidades locais, mas também poder prover e poder aproveitar este mercado do Sul que aí vem. Muito obrigado, bons debates, boas ideias, até já.